E a pressão surtiu efeito, hein? O governo do estado de São Paulo cancelou alguns dos cortes nos benefícios no seu plano de ajuste fiscal. Desde outubro do ano passado, esse assunto está pautado aqui na Rádio Bandeirantes. Você já acompanhou várias entrevistas com autoridades, os setores envolvidos ao longo da nossa programação. E claro, né, que diante de uma manifestação pacífica organizada para hoje, o chamado Tratoraço, que vai acontecer em 300 cidades do estado de São Paulo, segundo entidades ligadas ao setor aí do agronegócio, nós tivemos uma dose de bom senso do governo do estado de São Paulo para algumas das medidas do chamado ajuste fiscal, que acabava, né, com a renúncia total ou parcial do ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, né? Insumos agropecuários, alguns ligados aí à produção de alimentos, medicamentos genéricos, né? Tudo isso envolvido. Tem dúvida ainda, porque o governo do estado de São Paulo não está sendo totalmente claro na divulgação. É preciso reconhecer, né, quando um governante, quando um grupo aí de administradores públicos reconhece o erro e recua. Apesar dos motivos às vezes não serem aqueles reais, os apresentados, dizendo que agora tem uma segunda onda da pandemia, a gente sabe que realmente foi a pressão popular que fez com que o governo revisse essa medida e trouxesse, então, a coisa de novo para o campo aí da prudência, né? E reconhecesse que o momento não é o adequado para uma mudança nesses benefícios, porque o reflexo imediato é o bolso do consumidor, que já está muito afetado pela pandemia do coronavírus, e nós explicamos isso aqui ao longo dos dias com os números que foram apresentados. Apesar do motivo, né, não ser o real, o mais importante é que nós temos então o efeito prático, que é o corte, né, dessa medida, que poderia trazer no curto espaço de tempo aí um prejuízo muito grande para setores importantes da nossa economia e, mais importante do que isso, também para o bolso do consumidor. Então não está claro ainda se energia elétrica, se diesel, se todos, né, os setores do agronegócio que estavam reivindicando mudanças foram atendidos, mas uma reunião ontem selou aí, então, essa conversa dos setores com o governo do estado de São Paulo, e hoje, ao longo do dia, no Diário Oficial, nós vamos ter exatamente a dimensão, né, das providências tomadas pelos governantes. É preciso não aumentar impostos nesse momento. Se ficou alguma coisa, ainda isso vai ser motivo de cobrança para cima do governador João Dória, para cima do seu secretariado, né? Inclusive o secretário da Agricultura aqui de São Paulo, Gustavo Junqueira, que ficou sumido durante toda essa discussão, parecia que não era com ele a história, não veio a público agora, né, que tem aí uma notícia boa, tá dando entrevista para lá e para cá, tá falando sobre o assunto, mas também foi muito omisso o secretário durante esse processo todo de um setor importante da nossa economia. Ele conversou, né, Thaís, aí com o Bora São Paulo hoje, tem um trecho da reportagem, mas a minha crítica aqui é justamente em relação à omissão do secretário a um ramo que está intimamente ligado à pasta dele, e não teve nenhum tipo de ouvido dentro do governo até esse momento. Quando a grita foi geral, aí sim o governo recuou, e agora o secretário Gustavo Junqueira está falando sobre o assunto. Bom dia, Eduardo Castro. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia para você, ouvinte do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Pedro Campos, ouvintes. Eduardo Castro, olha, é o seguinte, o governo do estado recuou no aumento do ICMS de alguns setores, alimentos e medicamentos, e a gente vai esclarecer aqui o que de fato teve recuo e o que tem aqui de divulgação do governo do estado, mas só fez isso também porque foi pressionado a fazê-lo por produtores rurais, pelos setores, e eu tenho certeza que a Rádio Bandeirantes fez a parte dela. Era um assunto que estava passando quase que batido no meio de pandemia, no meio de virada de ano, no meio de questões nos Estados Unidos. Discutir legislação de ICMS, que coisa chata, que coisa árida. A questão é, isso estava passando batido. Lei que entra em vigor 1º de janeiro, com pacote de maldades, é para passar batido, e a gente não deixou que isso acontecesse aqui. Aliás, terça-feira, numa entrevista ao Jornal Gente, aqui da Rádio Bandeirantes, fomos bem claros ao questionar o secretário Mauro Ricardo, secretário de Finanças, sobre a adequação de aumento de impostos num momento tão inapropriado
Olha o Eduardo Castro aqui conversando com o secretário. Conversou com esses grupos econômicos antes de tomar essa decisão? O senhor chamou esses grupos econômicos para conversar? Como é que a gente vai fazer aqui para vocês colaborarem conosco ou não? Foi uma canetada determinada a partir de uma sala, porque o senhor ou qualquer outra autoridade acha que eles não vão repassar esses preços para nós? Nós conversamos com setores econômicos, definimos com os setores, principalmente do agro, a não alteração em relação à tributação dos produtos da cesta básica e os medicamentos incluídos também na cesta básica, não houve qualquer alteração. Recentemente tivemos novamente em conversa com o pessoal da produção de leite, de queijos e derivados. Saiu algum... Mas não era bem essa história que foi contada pelo secretário Mauro Ricardo aqui pra gente. Negociamos com setores? Nada, imagina. Todos os setores estavam vindo a público dizendo: vamos aumentar preços, porque tomamos uma canetada de aumento de impostos. Nessas horas, Eduardo, a gente tem mesmo que gritar, que esbravejar, que ser mais ranzinza, porque não é possível a gente aguentar tudo calado o tempo todo, né, Edu? Bom dia, gente. Bom dia, aqui fala o ranzinza. Mas não tem problema, não. Principalmente quando a gente é alvo do SCC. O SCC é terrível e as autoridades, muitas vezes, principalmente em final de ano, principalmente em períodos de feriado, longas noites mais escuras, tentam aplicar o SCC. Se a gente não estiver atento, a gente cai no SCC. SCC, se colar, colou. Típico. E tem mais SCC aqui, rodando. Dos 60 a 64 anos na gratuidade. Se colar, colou. Aumento para prefeito e aumento de vereador. Não só em São Paulo, capital, como em qualquer lugar. Se colar, colou. 12 capitais alteraram salários de prefeitos e vereadores para cima, é claro, né? É tudo aquela Agora, história. na virada do ano. Revisão de tabela de IPTU. Se colar, colou. E aqui, revisão de preço de impostos. Aumento de impostos com esse nome bonito de revisão de... Como é que é? Reestruturação, 3 pontos. SCC. Se colar, colou. Quem tem que não permitir que se cole é a sociedade. Que no fundo, é não só quem paga a conta, como é quem tem que avaliar se vai ser beneficiada ou não pelas medidas. Porque a turma sempre diz que é para nós. Nada é para eles. Tudo é para nós. Muito bem. Essa não colou. E esperamos que outras não colem. Mas tem aqui um SCC pela metade ainda nessa história. Porque há insumos, como você falou, Thaís, você também, Pedro, que ainda estão no SCC. Por isso é que os responsáveis pela manifestação mantiveram o tratoraço para hoje 300 cidades. 300 cidades. É tentando tirar a última parte do SCC aqui. Reparem, não é qualquer medida que lida com impostos que deve ser tratada assim, não. Os impostos do Brasil são muito mal distribuídos. Quem trabalha paga muito imposto, quem bota dinheiro no banco paga muito pouco. Só que eu quero ver, para cima dessa moçada, se aplicam o SCC. Mas eles nem tentam aplicar o SCC para cima dessa turma. Porque para cima de nós é muito mais fácil. Só que tá vendo? De vez em quando a gente reclama. E quando a gente reclama, funciona.